A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo, evangelista Alexandre Nascimento. Hoje eu quero trazer uma palavra de encontro ao coração dos irmãos, que se encontra em Hebreus capítulo 12 e versículo 6, a qual o tema subordinado é o propósito da correção divina. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, está escrito assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hoje eu quero estar falando nesse tema subordinado, a qual é o propósito da correção divina, baseado aqui em Hebreus capítulo de número 12, versículo 6 ao versículo 11, em decorrer aí desta mensagem de Deus, nós vamos destacando aqui os versículos e passando aquilo que o Senhor Jesus o colocou sobre a minha mente. Então aqui há um propósito do Senhor Jesus, do próprio Deus de Israel, para poder corrigir aqueles que o Senhor o ama. E o propósito aqui em Hebreus, a qual foi escrito no capítulo de número 12, essa meditação que colocamos sobre as nossas mentes e pautada aos nossos corações, é verdadeira porque o Senhor Jesus, Ele até mesmo tem alguns propósitos, muitas vezes, de nos corrigir. Mas não é porque o Senhor Jesus é mau, mas sim porque Ele tem promessa para cada um de vós. E muitas vezes a correção do Senhor Jesus não nos faz, muitas vezes, nos sentir constrangido, mas sim entender que lá na frente Ele tem algo a nos ensinar. Existem muitos propósitos da correção de Deus para os seus filhos. E Deus sabe como corrigir, na verdade, até mesmo a fim de orientá-los o caminho que deve trilhar. Então aqui são alguns itens que foram destacados, a qual o Senhor Jesus colocou sobre o meu coração. Na verdade aqui são 5 itens a qual nós vamos estar aqui lendo e interpretando as palavras do Senhor Jesus. Primeiro, Deus corrige porque o ama. E no versículo 6 aqui, a correção de Deus é um sinal do seu profundo amor por nós. Quando Ele estiver corrigindo, significa que é uma prova do seu amor e em tentar nos ensinar algo. Porque muitas vezes aqui o Senhor Jesus, Ele nos mostra qual é o caminho certo que nós devemos trilhar. E a própria correção do Senhor Jesus aqui nos faz muitas vezes prosperar espiritualmente. Porque quando você prospera espiritualmente, a certeza é que o Deus dos exércitos, Ele está nos trilhando no caminho correto. E esse caminho correto aqui sempre será para nos mostrar e qual é a linha da margem que você deve chegar. Então o próprio Deus aqui no versículo 6, quando Ele dá esse sinal a gente, para que mostrando na verdade o seu profundo amor conosco, aqui é bem notório. Talvez você pode pensar, como pode um Deus te amar mas tem que corrigir? É da mesma forma um pai quando corrige um filho, porque ele sabe que se o filho trilhar para o caminho errado, lá na frente ele terá consequências por errar a trilha a qual o seu pai ali o ensinou. E todo pai, ele quer ver o bem do seu filho, então ele orienta o seu filho a seguir e trilhar no caminho correto. E da mesma forma que Deus, Ele nos mostra a sua grandeza,
o seu profundo amor conosco. Da mesma maneira, trazendo como ser humano fisicamente e aqui respaldando isso, nós, como pai, muitas vezes, nós orientamos nossos filhos porque nós amamos ele e queremos que eles tenham uma vida recalcada, sacudida e transbordante nas mãos do Senhor Jesus. Em a carta aos Hebreus, aqui, capítulo de número 6, Deus fala profundamente sobre isso, porque ele diz: porque o Senhor corrige e açoita, na verdade, todo o seu filho a quem o recebe. Então, a partir do momento que Deus começou a te corrigir, não é porque ele não te ama, é porque ele quer que você a cada dia venha entender os princípios dele na sua vida. O segundo item aqui, a qual eu separei, é baseado aqui no versículo 7. Deus corrige porque considera como um filho. Então, se você vê aqui o versículo anterior, a qual eu li, a qual eu falei agora, no versículo 7, está escrito assim: e para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho, pois que filho a que o pai não corrige. E na verdade aqui tem uma certa pergunta referente a isso. Qual é o filho que o pai não corrige? Todo pai, na verdade, que ama o seu filho, ele sempre irá corrigi-lo. E todo bom filho, considera a correção do seu pai quando for necessário. Todo filho, ele ouve ali a voz do seu pai, porque ele entende que o seu pai quer que ele traça, na verdade, um caminho de esperança. Um caminho ali para que a vida dele futuramente seja uma vida abençoada pelo próprio Deus de Israel. E Deus é bom. Um bom pai, ele aplica a sua disciplina, na verdade, com amor, a fim que os seus filhos sejam ali treinados para uma vida frutífera. Então, todo pai aqui, ele vai aplicar disciplina, métodos disciplinar, para que o seu filho possa galgar, chegar no maior patamar elevado. E muitas vezes esse patamar que o próprio pai estabelece para a vida do filho não é o que o Senhor Jesus o preparou. Mas só desse pai aqui, ele disciplinar e trazer aí as orientações do mundo, da prática, de qual ele chegará, isso já os torna, na verdade, um grande vencedor. E o próprio Deus aqui, ele tem o pensamento ao contrário de nós. Porque muitas vezes aquilo que o próprio pai estabelece para o seu filho, Deus ali, ele tem algo maior. Mas o nosso coração, o nosso amor para com nossos filhos sempre será para que ele tenha uma boa disciplina e para que eles possam viver, na verdade, ali, abençoado, e as mãos do Senhor Jesus estando ali estendida para cada um deles. Então a certeza é que os seus filhos sejam sempre treinados para uma vida mais frutífera. Então Deus aqui, ele nos treina para que nós futuramente teremos uma vida mais frutífera na mão do Senhor Jesus. E tudo quanto você almejar, tudo quanto você pedir ao seu pai, e tudo quanto ali você colocar no seu coração, o Senhor Jesus, o Deus dos exércitos, ele tem o poder ali de fazer. Porque a palavra do Senhor diz: deleita-te no Senhor, e Ele vai realizar o desejo do seu coração. Então, quando você deleita no Senhor, a certeza é que Ele realizará todos os propósitos, todos os sonhos que está no seu coração. E o item 3 aqui é: Deus corrige porque ama a disciplina. Então, você pode compreender, deixa eu ver se eu abro aqui, em Provérbios, capítulo de número 12. Quando você compreende aqui a própria
disciplina do Senhor Jesus. Então, o Senhor ali, ele mostra o nosso profundo, na verdade, o profundo amor dele para conosco. Então aqui você vai entender que em Provérbios, capítulo de número 12, ele nos dá aqui esse respaldo, nos traz aqui esse próprio discernimento. Deixa eu ver se eu acho para você. Provérbios capítulo de número 12, né? Provérbios capítulo de número 12, versículo 1, que está escrito assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então olha a palavra aqui do escritor, do Provérbios aqui, o próprio Salomão falando essas palavras. Entenda que ele disse que quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Então, o nosso conhecimento, né? Nós sabemos aí que Salomão, ele foi um dos maiores homens da Bíblia, mais sábio. Então não houve alguém tão intelectual como Salomão, com a inteligência que Salomão tinha. Então por isso que ele entendeu aqui, ele escreve essas palavras dizendo: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Então muitas vezes, para que você chegar aonde você almeja, aonde você deseja, nós temos que pautar e entender essa palavra, que a disciplina aqui, ela nos leva para um conhecimento. E esse próprio conhecimento aqui nos leva muitas vezes em lugares que a gente nem imagina. Mas o que aborrece a repreensão, ele é estúpido. Ou seja, ele é ignorante, ele não quer, na verdade, entender os próprios princípios de Deus. Porque Deus aqui, ele nos traz com certeza, verdadeiramente, a própria alegria da repreensão. Porque muitas vezes você chora com a repreensão, mas futuramente você ali vai sorrir, porque você verá que essa repreensão que o próprio Salomão estava dizendo aqui, futuramente você terá bênçãos na mão do Senhor Jesus Cristo. Então, Provérbios, capítulo de número 12. E aqui em Hebreus capítulo 12, lá como foi escrito o versículo 8, você entende isso, que essas próprias palavras aqui está coligada com aquilo que o próprio Salomão escreveu. E na visão de Deus, em relação à disciplina, significa que ele é um pai amoroso, que sabe ser o justo para todas as coisas dessa vida. Então entenda que Deus, ele é justo, ele também é um pai amoroso. Então, pela sua justiça, por ele ser justo, muitas vezes ele permite que você passe algo dentro da sua vida para que ele venha te ensinar, que a dificuldade que você passa seja para te ensinar ser um homem e mulher, ser um homem melhor, ser uma mulher melhor, ser um filho melhor e ser dedicado à própria obra do Senhor Jesus Cristo. Entenda aqui que toda a sua disciplina está baseada no seu caráter, da sua justiça por amor. Portanto, devemos aceitar essa gratidão como a resposta, na verdade, apropriada que devemos de um pai amoroso. Então, o que eu quero dizer é que você tem que aceitar muitas vezes a própria correção do Senhor Jesus. Sei que é difícil, mas você aceitando a correção do Senhor Jesus, a correção do próprio Deus, você se tornará um grande homem e uma grande mulher. E o seu caminho aqui não será caminho de morte, mas sim será caminho para a própria vitória. Então, quando você está trilhando aquilo que o próprio Deus estabelece para cada um de vocês, a certeza é que Deus irá lhe abençoar. Então aqui, essas são as palavras de Salomão para conosco, para a nossa vida, né? A própria disciplina do Senhor.
ela sempre será bem-vinda aqui. E no versículo 10, eu trago aqui também, Deus corrige para que seus filhos sejam participantes da sua santidade. Então aqui, essa palavra, quando se diz santidade, ela se torna aqui algo muitas vezes, aos olhos dos homens, sendo cafona, sendo que praticamente o homem ele tem um grande pensamento de achar que servir ao Senhor, né, que seja de qualquer maneira. Mas essa palavra santidade aqui, não é que você tem que ser um anjo com uma auréola na cabeça, como eu sempre digo. Mas não, você viver os princípios de Deus, sendo santo na presença dele, porque o próprio Jesus ele foi santo. E nós temos que ser imitador dele. E santo aqui é a palavra santidade. Andar nos princípios do Senhor Jesus, andar na sua lei, andar nas suas práticas e servir a ele com toda a fidelidade, né? Mas, como está escrito lá em Provérbios, né, aquele que não ouve, aborrece, né? Ele se torna estúpido, porque ele não ouve a voz do seu pai. Ele não segue os princípios do seu pai. E quando você não segue os princípios do seu pai, a certeza é que será um caminho de derrota. Entenda que Deus nos corrige com amor, no sentido de sermos excitados para uma disciplina de santidade, como eu estou dizendo. E a fim de andarmos aqui no caminho correto, observando essas palavras aqui, eu vou ler para vocês o Salmo 119, o verso 11. Salmo 119, o verso 11. Deixa eu só abrir aqui a Bíblia e vocês vão compreender melhor as palavras que o salmista aqui, o próprio salmista, estava expressando para cada um de vós. Salmo 119, versículo 11, que está escrito assim: guardo o coração, as tuas palavras, para não pecar contra ti. Né? Algumas versões está escrito: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Então, você vai entender que o Salmo 119 nos expressa muito bem que nós temos que guardar a palavra do Senhor Jesus, que nós temos que colocar dentro dos vossos corações e seguir aqui a cada item, a cada princípio, porque quando você guarda a palavra do Senhor Jesus, os seus pés caminharão para a grande vitória daquilo que o Senhor o preparou para cada um de vós. E essa palavra que guardo no coração, as palavras, é dentro do sentimento, sentimento de emoção, sentimento da razão, sentimento da lógica, sentimento dentro do teu próprio interior. Era isso que o salmista estava dizendo. Então, o coração aqui não é o coração que bombeia o sangue, mas aqui esse coração, ele está nos expressando esse sentimento, razão da lógica, razão do pensamento, né? Então, você tem que compreender que quando você guarda a palavra dentro do teu coração, a grande certeza é que os seus pés não irão caminhar para os lugares tortuosos. E a certeza também é aqui, que você não irá pecar contra o Senhor Jesus Cristo. E o quinto item aqui são: Deus corrige a fim de que os filhos produzam fruto da justiça. Então entenda que lá em Hebreus capítulo 12, verso 11, é importante você compreender que devemos ter uma reação, na verdade, constante de submissão e alegria frente a todas as provações que nós vivemos. Então, com tudo isso, nós temos que
manter a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Porque quando você aqui tem a própria submissão a Deus, né? Quando você entende ali que essa prova que você está passando, essa provação é para te corrigir, para que você venha se tornar uma pessoa melhor. O versículo 11 expressa que você tem que ter a alegria do Senhor Jesus. Ter alegria muitas vezes de passar pela prova. Isso aqui é muito complicado porque nós sabemos que realmente não é fácil. Porque a correção do Senhor Jesus, como ele diz que ele é justo, e muitas vezes aqui a correção dele nos faz muitas vezes ficar entristecido, muitas vezes até nos sentir muitas vezes depressivo, porque a correção do Senhor Jesus muitas vezes nos coloca em um quarto escuro, nos coloca muitas vezes em um grande aperto. E esse aperto, muitas vezes aqui, nós temos que entender que lá na frente nós vamos aprender com nossos erros. Tem até um grande sábio aí, que ele diz assim, um grande ditado, né, que o inteligente, ele aprende com os seus erros, mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, o sábio aqui, só de ele ver que as outras pessoas estão cometendo ali uns erros, ele não vai cometer. Porque ele, sendo sábio, só de olhar as pessoas cometendo os projetos ilícitos, ele ali não irá cometer. Por quê? Porque só de ele ver, ele fala, eu não quero isso para mim. Eu não posso passar o que ele está passando. Porque a certeza se ele trilhou ali para um caminho errado, a certeza que eu também, se seguir os mesmos caminhos, os mesmos traços do que ele, eu também vou errar. Então aqui, o sábio, ele sempre aprenderá com os erros dos outros. O inteligente, ele tem que errar primeiro para aprender com os seus erros. Então aqui, eu prefiro ficar muitas vezes com o erro do sábio, para aprender mais e mais e saber qual é o caminho que eu tenho que trilhar. Então aqui, alegria muitas vezes no nosso coração temos que ter. E é muito difícil, né, a gente compreender sobre isso. Porque em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui para vocês. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. O versículo 7 está escrito assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, como eu disse que a nossa fé ela tem que permanecer, mesmo na luta tem que permanecer, mesmo na provação tem que permanecer. E muito mais precioso do que o ouro perecível, e mesmo apurado pelo fogo, redunde o louvor, a glória, a honra e a revelação de Jesus Cristo. Então, entenda aqui que muitas vezes o nosso valor só é muitas vezes enxergado por nós mesmos quando nós começamos a passar pela prova, ou melhor, pela correção do Senhor Jesus Cristo sobre as vossas vidas. Então aqui em 1 Pedro, ele nos expressa isso, que se você entender a própria correção do Senhor Jesus, se você colocar na sua mente, colocar no seu coração, que essa correção que o próprio Deus estabeleceu para você, servirá para que você venha ter aí uma vida abençoada pelo Senhor Jesus. E acima de tudo isso,
é que você possa compreender que tudo isso te ensinará a você ser uma pessoa melhor, né? Ser um ser melhor e servir a Deus com toda a fidelidade. A conclusão, portanto, nunca despreze a correção deste maravilhoso Pai. Né? Isso eu digo em todos os âmbitos da tua vida. E Ele sabe como corrigir, enfim, do que esta correção produza um viver mais abençoado em sua perseverança. Então nunca despreze a correção do Pai. Nunca despreze a correção daquele que quer ver o seu bem. Porque o Deus Todo-Poderoso, sempre Ele quer ver o nosso bem. O Deus sempre coloca sobre os vossos corações aqui para que nós possamos viver uma vida recalcada, sacudida e transbordante na presença dele. Ok? Então, esta aqui é a palavra que Deus colocou sobre o meu coração. Ok? Está um pouco de barulho aqui, mas vamos continuar. Então, mais uma vez aí, eu quero te pedir para que você possa se inscrever aí no canal, deixar o seu like, ativar o sininho aí para receber as notificações. Quero agradecer mais uma vez a cada um que compartilhou o vídeo, que assistiu e que nos ajudou a chegar aos 700 inscritos. Em breve aí estaremos já chegando a 1000 para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, se sentir aí oprimido, se sentir na verdade sendo corrigido pelo Deus, a certeza é que Ele quer te fazer mais uma vez de você ser um ser humano melhor do que você é. A certeza disso, ok? Então mais uma vez aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho aí para receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeos novos, ok? Que Deus lhe abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.